o seguinte, a gente muda de assunto aqui também, porque a gente sabe que essa semana os assuntos foram voltados à despedida do Papa Francisco, né? São milhares de fiéis que se reuniram aí para prestar as últimas homenagens ao Papa. A emocionante despedida contou com a presença de pessoas de todo o mundo, inclusive com a participação do padre Kleber Leandro, pároco-reitor do Santuário São Judas Tadeu. E ele hoje veio ao Mulheres para nos contar o mix de sentimentos aí que ele viveu naquele dia. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa, Padre Kleber. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, Deus te abençoe. Viu? Foi bem de viagem, voltou bem? Amém, obrigada. Deus te proteja, amém, Deus abençoe. Muito obrigada. Um momento maravilhoso, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Antes de embarcar para Roma, estávamos aqui, né? Porque recebemos a notícia na segunda-feira passada, né? Sim. E agora estamos aqui novamente para trazer um pouco em detalhes desse momento histórico, né? Para o Brasil, para o mundo desta passagem do Papa Francisco e dos detalhes aí do funeral, os detalhes, né, das últimas despedidas, do adeus ao nosso querido Papa Francisco. E na segunda-feira o senhor esteve aqui, foi no dia que recebemos a notícia, né, da morte do Papa. Neste dia mesmo você saiu daqui do programa e foi direto para o aeroporto, direto para Roma. Não foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Não é? Eu, quando recebi o convite, com muita gratidão de estar aqui, falei, não, eu vou, e depois saio daqui, vou direto para o aeroporto, e do aeroporto já chegávamos em Roma para participar. Então, como eu falei, né, nós estávamos já programados essa viagem para a canonização do Beato Carlo Acutis. Inclusive, eu fui a Assis, tive a oportunidade de estar lá. Mas, chegando, né, como todo o povo, foi surpreendido com esta notícia da passagem do Papa Francisco. E lá nós vivenciamos todo esse momento lá no Vaticano. Como é que foi para o senhor, padre? Eu queria até começar com um depoimento seu pessoal. Como é que foi participar desse momento, como o senhor falou, histórico, né, para todo mundo? Sim. Penso que falar, assim, pela primeira vez ao vivo, né, para todo o Brasil, acho que é emocionante poder dizer, acho que o coração da gente vai a mil, porque era um misto mesmo, como você disse, assim, de sentimentos. De gratidão a Deus por nos ter dado os 12 anos do pontificado do Papa Francisco. E essa pessoa maravilhosa que é o Papa Francisco. E ao mesmo tempo tristeza porque nós estávamos ali nos despedindo dessa pessoa maravilhosa, desse Papa, desse pontífice, desse pontificado, da figura ímpar que é Papa Francisco. Então, o sentimento era ao mesmo tempo de alegria, gratidão, mas também, claro, de tristeza como um homem. Nós choramos e então vivemos, é um momento assim de alegria, mas também alegria porque é a ressurreição. E é interessante que toda essa celebração foi feita na oitava de Páscoa. Para nós cristãos católicos é importante porque no domingo de Páscoa o Papa Francisco então apareceu publicamente, a última aparição, a última bênção pascal, né? Fez questão de estar no meio do povo, foi ao Papa Móvel, abençoou, como se estivesse despedindo mesmo, e deu boa Páscoa, e então, assim, aquele momento de despedida. Para nós, aquele momento muito forte, ver o Papa se gastando. Até o Vaticano News perguntou para mim, como que você avalia? Eu penso que certamente foi o Papa que se desgastou até o último momento, dando a sua vida, que se consumiu pela causa do reino. E aí depois chegar lá em Roma, nesse clima de despedida, o clima adeus ao Papa Francisco, então foi emocionante mesmo, assim, o coração vai a mil e vendo centenas, milhares de fiéis de todo o mundo ali para dar o adeus ao Papa Francisco. E tiveram, claro, muitos momentos ali importantes, simbólicos, né? Mas teve foram selecionadas 40 pessoas para estarem ali e segundo, né, aqui onde eu estou lendo, na nossa reportagem, essas pessoas seriam selecionadas pelo Vaticano, moradores de rua, detentos, imigrantes. Como é que foi esse momento? Por que selecionaram essas pessoas? Certamente, só para que a gente possa conduzir um pouco o momento histórico, né, até historicamente falando, como foi o Papa, então, foi constatado então a morte do Papa. O Papa então ficou sendo velado por um bom tempo na Capela Santa Marta, um velório particular, como nós acompanhamos pelas redes sociais, pelas mídias, pelo jornalismo, né? E depois depois que foi colocado a público, lá na Basílica do Vaticano. E aí então ele ficou lá, onde nós tivemos a oportunidade de todos os fiéis passar
pela Basílica do Vaticano e fazer as suas orações e último adeus ao Papa. Um desses momentos, eu passei por várias vezes, e no momento, só para contar um momento forte, porque estávamos ali, como nós estamos vendo algumas imagens, todos eles passavam, né? E aí eu me consegui um genuflexório, eu já tinha passado algumas vezes, falei, não. Aí eu peguei minha carteirinha de padre, mostrei para o guarda, eu malemar falo o guaratinguetês, o português direito, eu não falo muita língua, e eu falei para ele, mostrei minha carteirinha, ele olhou para mim assim, como disse, que é isso, né? Eu falei assim, eu queria entrar, aí ele mostrou para o outro, falou assim, não pode, aí ele falou que não, eu insisti, mostrei a carteirinha que eu sou padre, mas tinha mais, quantos padres tinha na Vaticano, né? Porque que justo eu ia ficar ali do ladinho, ali onde está, bem do lado ali, ó, abaixo do lado do caixão. Aí ele falou, um deles falou assim, deixa eu passar. Aí ele me deixou passar, eu dei a volta, tinha um genuflexóriozinho onde a gente se ajoelha, um banquinho assim, e lá eu me ajoelhei, peguei o meu terço, rezei o terço da vitória nas batalhas, e ali fiquei quase uma hora ajoelhado, rezando bem do ladinho ali do Papa Francisco, agradecendo todo o pontificado, né? Então foi um momento muito histórico para mim, poder estar ali do lado, né? Praticamente, que todo mundo tinha que passar, e ali nós vimos os chefes dos estados, chefes de todos os países, né? Os poderosos deste mundo por ali passaram, os cardeais, cardeal Ré, que é o decano do Colégio dos Cardinalícios, e lá eu fiquei. Então foi um momento para mim marcante, poder estar ali, né, todo mundo teria que passar, e eu fiquei ali bom tempo orando, entregando, agradecendo a Deus, né? E aí depois desse momento ainda continuou o velório, e aí no sábado pela manhã, no dia 26, eu participei também da missa, né? Eu tive a graça de participar, né? Os padres participam da missa, muitos padres participando, eu participei da missa, e depois da missa, a missa foi presidida pelo decano, pelo cardeal Ré, e depois nós fomos, aí depois então, o caixão, né, o corpo do Papa Francisco, saiu por trás, pela porta, né, do lado lá da Santa Marta, não como nós esperávamos que viesse pela Avenida da Conciliazione, mas e ele deu a volta, passou depois por todo o centro de Roma, Praça Veneza, Edifício Vitório, e aí voltando, passou perto do Coliseu, então chegando na Santa Maria Maior. E lá, como você está dizendo, lá então, me parece que já estava no testamento que ao chegar na Basílica de Santa Maria Maior, que já tinha preparado tudo, ele pediu que tivesse esse grupo de pessoas que de fato representa tudo aquilo que foi o pontificado do Papa Francisco. Sim. Foi um pontificado aberto a acolher justamente os migrantes, os excluídos, os marginalizados, aqueles que não tinham vez, não tinham voz, e que no coração do Papa estava muito forte. Ele diz, justamente esse que eu quero que me acolha na chegada da Basílica do Vaticano. E a gente via da Basílica de Santa Maria Maior. No trajeto até a Basílica, dá uns 3, 4 quilômetros, né, para esse trajeto, o aplauso, todo mundo aplaudindo, todo mundo emocionadíssimo, até chegar lá na Basílica de Santa Maria, que é justamente onde o Papa, por mais de 100 vezes, passou nos inícios das suas viagens, no final do seu pontificado, e lá o Papa esteve. Então, acho que é significativo esse grupo de pessoas especial no coração do Papa, no coração de Deus, muito simbólico, sem dúvida. E o corpo, né, do Papa não ficou no Vaticano, né, o que foi algo também surpreendente, assim, muito diferente do que vem acontecendo ao longo desses anos todos. Né? Na Idade Moderna, cremos que em 100 anos não teve um Papa que já teve, claro, Papas sepultados em outras basílicas, em outros, né, lugares, porém o Papa Francisco, até na hora da sua morte, ele mostra uma igreja em saída. Ele sai dos muros do Vaticano, ele sai do Estado do Vaticano, ele sai, né, da Basílica do Vaticano e vai sepultado justamente na Basílica. Pela devoção também que ele tinha a Nossa Senhora, e lá por isso também ele foi sepultado nessa. E de uma lápide muito simples, como nós já acompanhamos aí pelas redes, está lá apenas no testamento uma lápide simples, um túmulo simples com o nome, apenas a inscrição Francisco, né? Então, basta isso, né? E tem uma cena que, será que tem aí, Rô? Uma cena de uma freira que ela conseguiu, acho que foi uma das únicas pessoas que conseguiu aí chegar muito próximo, né, ao caixão. Quem é essa mulher? É uma amiga próxima, já era amiga dele, inclusive esta freira, ela que trabalha com esse grupo de pessoas que são os preferidos do coração de Deus, que são os grupos excluídos, né? E que o Papa, e ela tem esse trabalho com essas pessoas privilegiadas no coração também do Santo Padre do Papa, e que é amiga do Papa já há muito tempo, e que todas as quartas-feiras
ela fazia essa visita ao Papa e tinha esse momento muito próximo do Papa Francisco, e que nessa última quarta-feira ela esteve o encontro com ele, ela de fato quebrou todo o protocolo. Né? É a única uma das primeiras que quando o caixão desceu da capela de Santa Marta e foi para a Basílica do Vaticano, ela foi uma das primeiras que quebrou o protocolo e ficou ali do lado. E a gente mostra ali, para nós e para o mundo, mostra o valor da amizade, né? Sim. Uma amizade sincera, ali. que até a freira que estava aí, ela deu vários testemunhos, né? Chorando ali, muito né? emocionada. Muito emocionada. Foi linda essa cena. E ela ali, praticamente quebrou todo o protocolo e ficou ali do lado do caixão do Santo Padre Papa, né? Foi, olha, é um momento marcante esta presença, mas a amizade e também a consciência daquela que esteve ao lado dele a todo momento, e claro que não poderia ser diferente, que naquele momento ela pudesse estar ali também, né? Nossa, padre, que legal, assim, o senhor está aqui compartilhando, porque eu imagino que momento emocionante o senhor viveu. Eu imagino ali. como que eu já chorei. Nossa, como que eu já vivi. imagino, padre. Momentos fortíssimos, né? Nossa, muito bacana. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o conclave, né? Como é que será a partir de agora para eleger um novo Papa? Perfeito. Claro, a igreja ainda continua em ação de graças, né, nesses 9 dias, até o dia 7 de maio, né, porque vai terminar dia 5, dia 7 é a abertura do novo conclave, a igreja continua agradecendo a Deus e fazendo as suas missas em sufrágio da alma do Papa Francisco. E é claro que a igreja continua e é eleito, então, o cardeal, o Papa já escolheu, acho que foi em 2019, o cardeal Camerlengo, né, o cardeal Kevin, que foi justamente o que presidiu o funeral do Papa. Esse cardeal, ele presidiu o funeral, e depois o cardeal decano, que é o cardeal Ré, preside a missa, a última missa, que foi no dia 26. Agora, esses cardeais, né, inclusive, eles se reúnem, né, todos os cardeais são convocados assim que o Papa morre, convocados todos os cardeais. Inclusive, hoje nas sexta congregações, porque agora os cardeais se reúnem. Tínhamos lá, parece, 183 cardeais nessa sexta congregações, e congregações são várias reuniões que eles vão fazendo, e dentre eles 125 são eleitos, né? A questão do conclave não tem, né, o segredo é dentro, mas o próprio Papa São João Paulo II fez 2 documentos que torna público as normas do conclave. Então, quais são as normas do conclave? O cardeal precisa ter menos de 80 anos para ele participar, né, da votação e ser eleito, e votar e ser eleito assim. E aí eles entram na Capela Sistina para essa votação. O que é que muda? Com o Papa, parece que 80% dos cardeais que hoje nós temos foram escolhidos, foram criados pelo próprio Papa Francisco. Acho que uns 5 do João Paulo II e alguns outros do Papa Bento XVI. Seja como for, eles agora, todos, 80, mais de 80, se reúnem para esse momento. É até importante que os que têm mais de 80, por um caso no Brasil, o Dom Damasceno, ele não participa mais nas decisões, na votação, mas com certeza tantos outros cardeais que têm um pouco mais de experiência vão ajudar a igreja a refletir sobre alguns aspectos importantes. E agora então vamos tendo até o dia 7 várias congregações, várias reuniões. E lá eles debatem os assuntos. Uma vez que o conclave é aberto, no caso do dia 7 de maio, aí apenas os 135, mas já foi colocado hoje que 2 desses 135 não vão estar presentes. Já comunicaram a ausência dele por motivo de saúde e não vão estar. Certo. Mas a média o valor geral, o número geral seria 120 cardeais. Mas vão ter um pouquinho mais, seja como for, são aqueles que têm o poder de voto e o poder de ser eleito, né? Tem muitos cardeais, até novos cardeais, né? Com menos idade, tem um mais idade. E aí agora eles vão entrar para a Capela Sistina, agora é praticamente lacrado, eles vão viver mesmo um conclave, com chave, fechado, uma clausura, e lá eles vão, à luz do Espírito Santo, e o conclave é uma celebração, eles vão celebrar à luz da fé, essa escolha do novo pontífice. Então o que vai acontecer? Eles precisam ter 2/3 dos votos, né, de todo aquele dos votantes. A média é que cada um deles, cada cardeal que vai diante do Cristo, diante lá
aquela imagem bonita do juízo final, Sim, né? Da sim. capela, que tem a imagem a pintura de Michelangelo, e lá diante da cruz ele vai dizer, olha, eu, né, diante do juízo, diante da fé, creio que o meu voto, obviamente que ele não vai dizer que o voto é secreto, ele vai escrever, vai colocar lá e vai esperar. No final, né, tem uma equipe preparada, vai contar os votos. E aí, por exemplo, cardeal tanto, teve tantos votos, cardeal tantos, teve outros, e assim por diante. Deu os 2/3, está eleito o Papa. Fumacinha né? branca. Aí a fumacinha branca, né? É interessante a fumacinha branca, né? Porque ainda no início não se sai uma fumaça bem clara, a pessoa fica assim, será que saiu o Papa ou não, né? Então hoje, depois de algumas dúvidas aí, ainda além da fumacinha branca, toca-se o sino, né? Aí é o sino do Vaticano toca, então só ver a fumacinha branca não é certeza, porque às vezes a fumaça sai um pouco... Né? Tem que ter o sino também. Tem que ter o sino também, porque às vezes havia muita confusão, o pessoal estava lá na Praça São Pedro, via a fumacinha branca, mas e o sino? Não tocou, então... E hoje também tem outros, eu até vi agora, tem outros nomes aí de alguns produtos que eles colocam também para deixar a fumaça mais branca e a fumaça mais um pouco escura, e aí também ajuda a discernir. Perfeito. E aí, nesse sentido, é claro que isso, imagina, 135, 133, mais de 100 cardeais votando. Isso vai demorar umas 2 horas cada escrutínio. Né? Certamente teve conclave que já durou 3 anos. Né? Então, nossa, imagina, 3 anos, anos. que foi o que foi eleito, se não me engano, Clemente IV. Mas, é claro, isso não vai durar tudo isso, esperamos que não. Claro, tudo é luz do Espírito, né? Mas a gente pode perceber que demora um pouco, né? Tem todo esse processo. Depois, uma vez que enquanto estiver tendo as votações, eles vão rezando, orando e assim por diante. Se não for eleito naquele dia, eles voltam para a Casa Santa Marta, para os seus aposentos, ainda em sigilo, ainda em oração, retomam para a capela. Tem 2 votações, pela manhã e pela tarde. E assim que sair a votação, o que acontece? Uma vez que é eleito o Papa, né? Então, assim, foi eleito, pergunta se o Papa aceita, ele aceitou, aí, obviamente, ele aceitou, é aclamado por todos, sai, veste a roupinha do Papa e volta para a Capela Sistina. Voltou para a Capela Sistina, os cardeais ali fazem então uma reverência, um voto de obediência a ele. Ele fala qual o nome que ele escolheu. Porque é nesse momento que ele escolhe o nome. Tem que escolher o nome. E aí ele volta então lá para a sacada da Praça São Pedro e diz então, aí o cardeal aí vai dizer, habemus Papa, aí vai dizer o nome de batismo e cardeal. E assim como foi feito, e aí começa o trabalho de missão, a missão dele, né? Então esse é um pouco da escolha à luz do Espírito Santo sobre o novo pontífice que Deus já está preparando para cada um de nós. E ficamos em oração, né, para a escolha desse novo Papa. Muito obrigada, Padre, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a audiência, agradeço a oportunidade de estar aqui, esse programa de tanta audiência. Parabéns pelo trabalho de vocês. Quando eu não estou aqui, eu estou em casa acompanhando à medida do possível, minha família também. E vamos orar, vamos confiar. E diante de todas as conspirações que tem por aí, vamos acreditar que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. E aquela frase que eu disse, né? O nosso Senhor disse que as forças do inferno, tu és Pedro, e sobre esta pedra construí a minha igreja. É sobre a fé de Pedro, e aquele que foi eleito vai ser o sucessor do apóstolo São Pedro e vai governar, sem dúvida, aquilo que, segundo a luz do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada. E eu vou passar o Instagram aqui do Padre Kleber, que é @PadreKleberLeandro no Instagram, @PadreKleberLeandro. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima, que Deus te Padre. abençoe.